Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A partir do versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos reunir? Cada um de vós tem. Um tem um salmo, outro doutrina, outro ainda revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó nosso Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, nós queremos nos colocar inteiramente nas Tuas mãos, Senhor, e confessar, Senhor, toda a nossa debilidade diante do Senhor. Confessar que sem Ti nada podemos fazer. E também, Senhor, que não temos para onde fugir mais. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós queremos confiar, Senhor, nossas vidas totalmente a Ti. Nós queremos que o Senhor conduza a ministração da Tua palavra. Que a Tua palavra tenha livre curso, Senhor, e seja glorificada. Que o Teu nome seja exaltado e que haja edificação, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite, com a ajuda do Senhor, sobre um tema, eu creio que seja bem oportuno para todos nós. Seria revendo nossa responsabilidade com as reuniões. Gostaria que os irmãos colocassem seus olhos nesse texto que nós acabamos de abrir, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, irmãos, quando vos reunir? Eu gostaria de frisar essa frase com os irmãos. Cada um de vós tem. Isso nos chama, irmãos, a responsabilidade. Eu acredito que fazem muitos e muitos anos que muitos grupos cristãos têm estabelecido um formato de reunião que não faz com que essa verdade seja manifesta. E nós queremos verdadeiramente que os irmãos saibam duas coisas. Primeiro, que temos liberdade diante do Senhor. E segundo, que nós temos responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. E eu não gostaria aqui, irmãos, entrar em tipos de reunião. Nós sabemos pela palavra de Deus que existem muitos tipos de reunião. Sabemos que a igreja se reúne para orar. Sabemos que a igreja se reúne para ler a Bíblia somente. Sabemos também que a igreja se reúne entre os presbíteros. Sabemos que tem reuniões extralocais e reuniões de obra, mas nós não queremos tocar nos tipos de reunião, reuniões de partir do pão, reuniões de evangelismo, todos os tipos de reunião descritas na Bíblia. Hoje, nós queremos nos deter em que em todas essas reuniões nós somos participantes e não espectadores. E parece-me, irmão, que há milhares de anos temos estabelecido uma postura de vir receber algo da parte do Senhor. E isso, de certa forma, incentiva uma semana de ocupações diversas e que nada tem a ver com a obra de Cristo. Isso, muitas vezes, faz nos esquecer até mesmo do Senhor, não temos comunhão com Ele durante a nossa semana e chegamos no domingo aqui com as mãos vazias, ou em qualquer reunião da igreja, ou qualquer ajuntamento dos irmãos.
E nós precisamos entender, irmãos, que todos nós somos necessários. E Paulo trabalha com muitos problemas nessa epístola aos Coríntios. Os irmãos sabem, né? Possivelmente essa é a segunda carta dele. A primeira possivelmente se perdeu. Também entre a segunda e a terceira há uma outra carta, que ele chama de uma carta pesada, que possivelmente também se perdeu. Mas nessa carta Paulo faz como sempre faz, ele usa teologia para ajustar problemas práticos da igreja. E realmente é uma igreja com muitas dificuldades. Ainda que em 1:9 de 1 Coríntios nós sabemos que todos os irmãos em Coríntios foram chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E que não faltava neles palavras, dons, eles eram enriquecidos com tudo em Cristo Jesus. Mas já a partir do capítulo 3, nós vemos uma série de problemas descritos nessa carta. E Paulo sempre lida com Cristo, relacionando com os problemas. Né? O problema da divisão e do sectarismo é por causa que nós não temos nos sujeitado a Cristo, como está no capítulo 3. No capítulo 5, a igreja tolera toda sorte de impureza e pecados, porque realmente não tem sido sujeita ao Senhor. E quando nós não nos sujeitamos a Ele, nós vamos nos tornando frios. Nem percebemos um pecado tão grave como alguém que está possuindo a mulher do próprio pai. Ou no capítulo 6, os próprios irmãos se levando em tribunais humanos. 7 problemas com casamento. Problemas em lidar com os irmãos fracos, como está no capítulo 8, 9 e 10. Problemas com a ceia do Senhor. Capítulo 11, problemas com os dons espirituais, porque de fato, irmãos, quando nós não vemos a nossa responsabilidade, nós vamos sempre lidar com dons espirituais de uma maneira equivocada. Quando nós não temos uma visão clara do corpo de Cristo, nós não vamos perceber que tudo que o Senhor nos dá é para benefício do corpo, para o bem do nosso próximo. E por isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre isso, a nossa responsabilidade, irmãos. Nós não podemos nos conformar com o modo atual que nós estamos vivendo. De maneira nenhuma, irmãos, nós podemos nos conformar de sentar como espectadores, não ter nada nas mãos para oferecer aos nossos irmãos. Nós precisamos buscar da parte do Senhor, entendendo que tudo que o Senhor nos dá é para benefício do seu corpo. Todo ministério e serviço da casa de Deus que não está na base do corpo de Cristo, não tem proveito algum. E por isso, por causa dos homens não reconhecerem em verdade o que é o corpo de Cristo, há tanta confusão. Então nós precisamos que o Senhor nos ajude, irmãos. Precisamos entender o que é reunião. O que é o ajuntamento daqueles que foram salvos. E nós não vamos entrar aqui, como eu disse, nos tipos de reunião. Nós vamos enfatizar somente a nossa participação responsável. O irmão Israel, ele começou a reunião com um texto, a gente não conversou nada mais. Já do capítulo 12, quando Paulo começa da sessão doutrinária à sessão prática de Romanos. Então, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, muitos corpos, irmãos. E se você tomar atenção no texto, você buscar um grego analítico, você vai descobrir que a palavra sacrifício ali está no singular. Muitos corpos, um único sacrifício. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por quê, irmãos? Porque nós fomos passados da morte para a vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e o Senhor nos deu vida, juntamente com Cristo. Santo, porque nós somos separados para Cristo. E agora, porque em Cristo nós somos vivos dentre os mortos e separados para Deus, somos agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E nós não podemos, irmãos, nos conformar com a maneira como nós vemos diante dos nossos olhos os irmãos congregarem. Nós precisamos perceber que somos responsáveis e a nossa falta de comprometimento tem impedido o crescimento dos nossos irmãos.
Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Muitos corpos, um único sacrifício. Nós estamos oferecendo oferta a Deus, quando nos oferecemos juntos a Deus. Essa é a reunião dos filhos de Deus. Mas não somente isso, irmãos. Nós nos reunimos para nos edificarmos uns aos outros. Como você lê aqui, capítulo 14, verso 26. Quando vos reunir, irmãos, cada um de vós tem. E para que eles têm, irmãos? Seja tudo feito para a edificação. Nós nos reunimos para nos edificarmos uns aos outros. Então nós nos reunimos, irmãos, para apresentar-nos a Deus e para manifestarmos a Cristo. E nesse manifestar de Cristo, edificamos uns aos outros, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a proporção da fé que Deus repartiu a cada um. É isso que Paulo diz no capítulo 12, verso 3 de Romanos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós não podemos andar nem além daquilo que temos em Cristo, irmãos, nem aquém. Nós temos que trabalhar segundo a medida da fé que Deus nos deu. Então, a minha pergunta para os irmãos é: como é que você tem participado das reuniões? Será que você tem percebido a sua responsabilidade com respeito às reuniões? Será que você tem percebido que você precisa ser um membro ativo nas reuniões? Ou você, como muitos irmãos que nós conhecemos hoje, se reúnem domingo após domingo para receber algo da parte de Deus? Irmãos, nós só vamos crescer em Cristo quando nós participarmos. Se existe uma realidade, irmãos, é que você, quando está dando, você está crescendo. Quando você não retém aquilo que você recebeu de Deus e reparte, o Senhor pode confiar mais às suas mãos. E se você for fiel nas pequenas coisas, o Senhor poderá confiar muito a você, muito a mim. Amém, irmãos? Então, a minha pergunta para os irmãos é: você é um espectador, irmão, ou um participante? Quando você se congrega como igreja em torno do nome do Senhor, quem você é? Você já percebeu a sua responsabilidade diante de Deus? Você já notou a sua responsabilidade? Você já se assumiu? Você já assumiu essa responsabilidade? Isso está por trás da palavra, desta expressão: cada um de vós tem. Você tem a Cristo? Então você tem. Amém? Não estou dizendo com isso que todos vão ser pregadores, que todos vão ter capacidade de ministrar a palavra, mas que todos nós temos uma proporção de Cristo, temos, irmãos. Precisamos começar a manifestar isso nas reuniões, porque nós temos liberdade nas reuniões e nós temos responsabilidade. Eu acredito, irmãos, que muitas pessoas têm visto a graça de Deus de maneira muito equivocada. A graça de Deus não veio até você para que você viva uma vida como você quiser. A graça de Deus, irmãos, ela traz de volta a responsabilidade, traz de volta a capacidade, melhor dizendo, para que você possa responder a Deus responsavelmente. A graça de Deus não anula a sua responsabilidade, pelo contrário, ela capacita você a responder a Deus apropriadamente. Talvez nós nem entendemos direito o que seja a graça de Deus, não é verdade? Paulo fala na segunda epístola aos Coríntios que eles, como cooperadores de Deus, verso 1 do capítulo 6, eles aconselhavam os irmãos a não tornarem a graça de Deus vã. E em 1 Coríntios 15, irmãos, verso 9, ele diz: porque pela graça de Deus eu sou o que sou. E esta graça não se tornou vã para comigo. Antes trabalhei mais do que todos eles. E ele diz assim:
todavia não eu, mas a graça de Deus. E agora ele dá um nó na cabeça de muitos teólogos. Comigo, junto comigo. Sabe como chama isso, irmão? Sinergia. Muitos irmãos são monergistas. Mono ergo trabalho. E quando nós entendemos verdadeiramente a graça de Deus, nós vamos perceber que nós temos que realmente desenvolver a nossa salvação, como diz Filipenses 2:12, com temor e tremor. Sabe por que você treme e teme? Porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, não me pergunte como Paulo botou esses 2 versículos um após o outro, mas a verdade, irmãos, é que a graça de Deus traz de volta a nossa responsabilidade. Nos dá a capacidade de responder a Deus apropriadamente. É o exemplo da terra do Antigo Testamento, da terra prometida. Eu vos dou a terra, ponham o pé nela. Eu vos dou a terra é graça, não é? Ponha o seu pé nela é responsabilidade. Nossa responsabilidade na graça de Deus. Então nós podemos perceber, pelo menos, irmãos, 3 aspectos da graça de Deus. Deus é gracioso. Ele próprio, uma característica dele é a graça. Amém? E por causa desse Deus gracioso, nós nos rendemos a Ele, não é? Porque Ele é doador. Nós conhecemos a graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, não é? Que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. 2 Coríntios 8:9. Então, um primeiro aspecto da graça é que o próprio Deus é gracioso. Um segundo aspecto, irmãos, é que a graça é um favor gratuito, um dom imerecido. Mas um terceiro aspecto é que aqueles que receberam graça precisam dar uma resposta a Deus, na graça de Deus. Não há verdadeira graça de Deus fluindo se não há resposta. Até isso Paulo mesmo mostra em 2 Coríntios 8. Ele diz que aquela graça que os irmãos receberam, até mesmo para contribuir, redundou naqueles que receberam a oferta em graças a Deus. Então a graça é sempre uma via de mão dupla, irmão. O Senhor te concede graça e de ti parte para frente. Amém? Nós recebemos de Cristo o quê? Da plenitude de Cristo, graça sobre graça. A ideia é de uma onda após a outra. Vem sobre você uma onda de graça e depois outra onda de graça, uma após a outra. Você está recebendo graça. Diariamente você é participante da graça de Deus. Mas quando a palavra de Deus diz em Romanos 1,17 que o justo vive pela fé, e de fé em fé, ele está falando que você sempre está se apropriando dessa graça através da sua união com Cristo. Então é graça sobre graça, recebida de fé em fé, para que, como diz 2 Coríntios 3,18, nós, contemplando a Cristo, sermos transformados de glória em glória. Todas as vezes que Cristo se manifestar em você, irmão, isso é glória. Todas as vezes que Cristo se manifestar em mim, isso é glória. Então não confunda a graça, irmão, com libertinagem. Você tem a sua responsabilidade diante de Deus. Antes de você ser um cristão, você era como um carro que sempre puxava para o lado. Nós não podemos ser tão exagerados como alguns irmãos que dizem que por o homem estar morto, nada ele pode fazer. Ele fazia muito, não é verdade? Mas também nós não podemos, por outro lado, dizer que o homem é livre nas suas escolhas. Agostinho dizia que ele é só livre para entrar numa jaula e trancar a porta. Ele é só livre para se fazer prisioneiro de algo. Porque nós somos como um carro desalinhado. Ele está sempre propenso para o mal. Mas depois que você foi alcançado pela graça de Deus,
aí, agora, em Cristo Jesus, você tem capacidade de responder a Deus apropriadamente. E essa é a sua responsabilidade. E todas as vezes que nós nos encontramos para apresentar-nos a Deus, manifestar Cristo juntos e fazer tudo para edificação. Então nós precisamos nos perguntar, irmãos, o que nós temos feito para a edificação dos nossos irmãos? Essa é uma responsabilidade espiritual. Nós não estamos falando aqui de dons naturais. Nós não estamos falando das suas capacidades naturais. Nós estamos falando da graça de Deus e da nossa responsabilidade espiritual. Eu gostaria de indicar para os irmãos um livro que o irmão Gerson publicou, chama-se Responsabilidade Espiritual, do irmão Stephen Kahn. Nós vamos tocar um pouco nisso hoje, mas para nós percebermos que nós temos responsabilidade, irmãos. Amém? Então, na próxima reunião da igreja, você vai vir responsavelmente, não é? Você não vai vir de mãos vazias. Amém, irmãos? Você vai vir para cooperar. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Os irmãos veem a diferença entre você ser um espectador e de um lado está o púlpito, do outro a sua cadeira, irmão? E vocês, os irmãos, será que nós percebemos a necessidade que nós temos de participar para em Cristo edificar os irmãos? E os irmãos, sendo nossa responsabilidade, nós trabalharmos para a edificação uns dos outros. Leia essas palavrinhas na sua Bíblia, irmão. Uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, consolando-vos uns aos outros, participando juntos em mutualidade da fé que de uma vez por todas foi nos dada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Eu acredito, irmãos, que os filhos de Deus precisam realmente da parte do Senhor ter revelação, para que eles tenham consciência do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é verdadeiramente um conceito que nos liberta de todo individualismo e nos insere numa nova realidade, em que tudo o que acontece é para um bem comum. Não tem nada a ver com você individualmente. Comece a ler a sua Bíblia de outro ponto de vista, irmão. Comece a ler a sua Bíblia de um ponto de vista coletivo. Nós estamos inseridos num propósito maior que nós, além de nós, e para o bem de todos, não para o nosso próprio bem. Nós somos participantes disso porque nós estamos inseridos do corpo. Tudo é para o corpo, irmãos. E eu não falo para o corpo num sentido de um pequeno grupo de irmãos que estão aqui. Falo realmente para o corpo de Cristo, seu aspecto universal e seu aspecto local. E desse corpo, eu e você somos responsáveis. Dentro desse corpo. Amém? Quando você abre em Efésios, capítulo 5, irmãos, no versículo 30, você encontra uma verdade que você vai encontrar por toda a Escritura, mas eu gostaria de usar esse versículo. Somos membros de quem, irmão? Do corpo de Cristo. E muitos irmãos falam muito bem isso, mas, todavia, eles se esquecem que são membros uns dos outros também. E quando você abre em Efésios 4, 25, o Paulo diz assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E nós precisamos, irmãos, ter uma visão clara sobre isso. Como nós precisamos, irmãos? Se você é uma mão,
A vida do corpo não vai descer até você por osmose. Ela vai passar pelos outros membros do corpo para chegar até você. Isso chama-se interdependência entre os membros do corpo. Em irmãos que se dizem muito espirituais, se anulam, se isolam e dizem assim: existe tempo na minha vida que é só eu e Deus. Isso não parece nada espiritual, irmão. A Bíblia fala em Provérbios 18 que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a sabedoria. Quando nós entendemos verdadeiramente pela palavra o que é ser inserido nesse contexto de corpo, nós vamos perceber que nós precisamos dos irmãos. Eu preciso que o irmão funcione para que eu cresça, para que a vida de Deus se movimente através do corpo. Você já viu alguém que tem uma parte do seu corpo necrosada, irmão, sem vida? Já percebeu como é que terrível? Como é difícil? Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Que necessidade nós vamos ter, irmãos, de ser humildes, perceber que eu preciso do membro mais fraco, como a palavra de Deus diz, para o meu crescimento. Deus colocou, irmãos, os homens todos no mesmo nível. Ele não separou eles por títulos. Todos são iguais diante de Deus. Cada um trabalha segundo a proporção da fé que recebeu. E realmente na igreja existem anciãos, diáconos, não é verdade? Como diz Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Aí você tem uma igreja normal, e a vida de uma igreja normal. Todos os santos numa cidade, uma igreja, inclusive com eles, os presbíteros e os diáconos. E ali na figura de Paulo e Timóteo você tem a obra, os apóstolos. Mas como é que nós estamos lidando com o corpo de Cristo, irmãos? Será que nós já percebemos essa relação entre uns e outros? Será que nós já percebemos a dependência que nós temos do irmão que nós mais pensamos ser desnecessário? Até daquele que nós dizemos assim: era bom o irmão, né, achar um outro lugar para congregar. Não é assim? Tem muitos irmãos que são assim, né? Descartáveis. Na verdade, nós precisamos entender que na igreja sempre terão os fracos, os rebeldes, os que precisam de amparo, como diz 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 12. E que nós precisamos deles. Você já percebeu isso, irmão? E que nós somos responsáveis por eles. E que eu preciso de você e você precisa de mim para crescer. Então você já tem sentido responsabilidade pelo crescimento do outro? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Você já tem sentido a necessidade de cooperar para crescer? Será que nós já percebemos isso? Será que nós já percebemos que também para o nosso crescimento nós precisamos que cada um funcione? E não é assim que acontece, né, irmãos? Sempre se juntam grupos de irmãos. E tão logo o Senhor levanta os irmãos que são mais maduros, toda a responsabilidade é colocada sobre os ombros dos irmãos mais velhos, e os irmãos não cooperam mais. Não é assim? E por um lado, muitas vezes os irmãos mais velhos pensam assim: bom, se nós deixarmos solto, né, o que vai dar? Né? Não era assim que Paulo pensava, né, irmãos? Paulo ficava um mês numa cidade, saía e encomendava os irmãos ao Senhor a quem tinham crido. E depois de meses, quando voltava, então encontrava os irmãos que estavam servindo entre eles. Instituía presbíteros em cada lugar. O Senhor cuida dos irmãos, irmãos. O Senhor guarda os irmãos. Nós somos prova que o Senhor tem nos guardado, irmãos. Se você está aqui hoje é porque o Senhor te guardou até hoje, não é verdade?
Nós somos prova que o Senhor tem nos guardado de falsos ensinos, de falsos mestres, de heresias. O Senhor guarda os irmãos, o Senhor guarda o seu povo. Será que nós já percebemos isso? Ou será que nós somos tão cuidadosos que nós estamos anulando o Espírito Santo na vida dos irmãos? Impedindo que eles ouçam a voz de Deus no seu espírito e cresçam em Cristo. E eles só vão crescer em Cristo funcionando. Nós precisamos atentar, irmãos, entre o que é cuidado e o que é domínio. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Você precisa funcionar, irmão. Por mais novo que você seja, levante a sua voz, ore. Abra a Escritura durante a semana e fale com o Senhor. Busque algo. Você não precisa vir aqui falar 1 hora, 2 horas. Você pode se levantar na sua cadeira, numa reunião, e falar 2 minutos daquilo que o Senhor te deu. Você tem liberdade e responsabilidade. E aqui você tem liberdade para isso. E como nós desejamos que os irmãos funcionem, irmãos. Como nós almejamos ver os irmãos funcionando. Como nós ficamos felizes quando os irmãos abrem as suas bocas para orar, levantam a sua voz para clamar ao Senhor. Os irmãos novos. Ai, mas se eu falar alguma bobagem, se você falar alguma bobagem, tem irmãos para guardar você, para ajudar você. Mas confie a sua vida no Senhor, irmão. Os irmãos estão me entendendo? Confie que o Senhor é capaz de cuidar de você, irmão. O Senhor vai guardar você. Você precisa se entregar a Ele totalmente. E não ter medo, porque nós somos uma família. Sabe? Precisamos quebrar dentro de nós essa barreira que há tantos anos tem prejudicado a igreja de Deus. E eu estou mostrando para os irmãos algumas coisas sobre isso. Muitas vezes se levanta o irmão que conhece as Escrituras, então toda a carga cai sobre os ombros do irmão e todos se eximem da sua responsabilidade. Outras vezes esse irmão gosta disso e já começa a dominar as pessoas, porque as pessoas que não crescem e não conhecem as Escrituras são facilmente dominadas, irmãos. Mas em sinceridade diante de Deus, o Senhor deseja que você cresça. Se achegue a Cristo, irmão. 1 de Pedro 2,4 diz: chegando-vos a Ele, sois edificados. A pedra que vive, rejeitada assim pelos construtores, mas veio a ser da parte de Deus a principal pedra angular. E quando você se achega a Ele, você é edificado. Você começa a exercer seu sacerdócio, o sacerdócio de todos os crentes. Quando você lê alguém reformado, ele fala do sacerdócio de todos os crentes. Mas na prática, irmãos, isso não existe. Não é verdade? Na prática se continuou a mesma linha católica de cleros e leigos. E o clero ministrando aos leigos. Mas eu gostaria de falar para os irmãos que o Senhor deseja que você funcione. Amém? Peça ousadia, irmão, para Deus. Deus não te deu espírito de medo. Deus te deu espírito de poder, amor e moderação. E você não pense que você... alguém vai dizer, nossa, olha quantas bobagens que o irmão falou, tomara que não fale mais. Tomara que você fale muitas bobagens, irmãos. Porque os irmãos mais velhos vão aprender a suportar você. E vão ajudar você a crescer em Cristo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Uma criança, irmão, não é obrigada a saber tudo. Mas ele é obrigado a manifestar a vida. Senão você vai levá-la num médico para ver por que ela não está crescendo. Não é assim naturalmente? É assim também espiritualmente. Por que você se pergunta que tantos irmãos com 30, 40, 50, 60 anos que se dizem crentes nunca avançaram em Cristo? Está aí a resposta, irmão. O modelo que nós julgamos ser muito bom pode estar anulando a vida dos irmãos.
pode estar ignorando o Espírito Santo que está em cada irmão. Então nós precisamos perceber a nossa responsabilidade, irmãos. Os mais novos aqui, amém? Os que você pode ser como o carcereiro de Filipos, você foi convertido ontem, não é? E já tem responsabilidade com aquilo que o Senhor te deu. Aquilo que Ele te deu, você pode dar para outro. E à medida que você vai confiando nas mãos do Senhor, os seus 5 pães e 2 peixinhos, Ele vai multiplicando. E você vai indo para casa cheio, sempre com mais e mais. Então nós precisamos, irmãos, perceber a realidade do corpo de Cristo, a necessidade de participação. Amém? E o que você vai trazer para a reunião? Poxa, eu não falo igual o irmão. Espera primeiro eu ler a Bíblia toda, pelo menos 40 vezes cada livro, não é? Aí depois sim, aí eu vou aprender a ler pelo menos, né, instrumentalmente o grego e o hebraico. Aí então, depois, irmão, espera mais um pouquinho, porque eu vou fazer uma faculdade, né, eu vou me especializar em todas as matérias. Aí então, nunca vai ser o então, irmão. Nunca. E se você começar a funcionar, você vai achar outro caminho diante de Deus. O caminho da realidade e da vida. Você não precisa mostrar para uma criança como andar. Ela começa a se mexer na cama para lá e para cá, e daqui a pouco ela usa as pernas junto com as mãos, porque ela não sabe ainda que os pés são para andar e as mãos para outras coisas. Então ela começa a gatinhar, mas logo ela vai perceber que não precisa das mãos para andar, ela anda só com os pés. E assim ela vai sair andando, porque a vida conhece o seu caminho, a vida sabe para onde ela precisa ir, irmãos. Não ignore a vida de Deus que está em você. Você tem o Espírito de Deus, você tem a vida de Deus. Não se subestime pensando que você não vai errar. Você vai errar muito, irmãos. Mas em todos os seus erros, o Senhor vai ser misericordioso, se você for fiel. Amém? Então, irmãos, nós precisamos começar a trazer aquilo que nós recebemos da parte de Deus. E nós precisamos nos sentir responsáveis. Então você pode perguntar, para que você foi salvo? Você sabe por que você foi salvo? Eu fui salvo, irmão, porque, olha, eu era muito terrível, o Senhor deu um jeitinho em mim. Então você não sabe para que você foi salvo. Não é verdade? Você precisa ler as parábolas, por exemplo, de Lucas 19, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, a parábola das minas, não é? Do servo bom e fiel, dos talentos. E perceber que um dia nós vamos dar conta daquilo que o Senhor nos confiou às mãos. E o que nós temos feito daquilo que Ele nos confiou às mãos. Você foi salvo de muitos lugares, como a gente viu na sexta-feira, mas para muitas coisas. E a principal delas é se tornar semelhante a Cristo e manifestar Cristo com a igreja. Até que tudo se resuma a Cristo, como diz Efésios 1:10. Até que todas as coisas orbitem em torno de Cristo e Ele seja o centro de tudo, quando Deus tornar a congregar todas as coisas em torno do seu Filho amado. Para que você foi salvo, irmão? Você foi salvo e agora você, na graça de Deus, tem responsabilidade. Amém? Então nós precisamos olhar algumas coisas práticas com relação a essa responsabilidade. Eu gostaria de ser muito prático mesmo. E a primeira delas, irmãos, é reconhecer aonde você tem graça de Deus. Irmão, eu não sei o que fazer, irmão. Você vai trabalhar onde você tem graça de Deus. Os irmãos podem perguntar assim, né, irmãos? Mas e se eu oferecer a Deus algo estranho que não venha dEle? É simples, irmão, reconhecer aquilo que é fogo estranho diante de Deus. O fogo do incenso era sempre o fogo do altar. E o fogo do altar era sempre o fogo que descia do céu e consumia o sacrifício.
Então, vá na fonte, irmão. Da onde surgiu aquilo que você tem? Foi de Deus? A fonte foi o Senhor? Então esse é fogo genuíno. Pode ser apresentado a Deus. Se surgiu em você mesmo, fique para você mesmo, irmão. Se você está comendo comida requentada de outra que não se tornou vida para você, e muitos irmãos têm esse costume, não é? Antes de se dedicar à fonte de todas as coisas, quando vão ler algum livro da Escritura, a primeira coisa que fazem é se encher de manuais, dicionários, e são todos muito bons, e comentários. Aí você vai perceber como seco e árido é a sua vida com Deus. Porque não nasceu em Deus. Você está comendo de segunda mão. Então, comece buscando em Deus. Amém, irmãos? E depois, não esqueça dos irmãos. Você precisa deles, dos comentaristas, dos dicionários, para corrigir os seus equívocos. Mas precisa nascer em Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Você pode ser um especialista em comentários bíblicos. Se as coisas que você recebeu não nasceu em Deus, não tem realidade. O irmão Gino contava uma história de um irmão que gostava muito de ler todos os livros do irmão Otmani. E diz que um dia, indo para uma reunião para pregar um dos livros do irmão, o Senhor falou com ele assim: até quando pregarás mentiras em meu nome? Aí eu pergunto para os irmãos, será que o Senhor estava dizendo que as coisas que o irmão escreveu eram mentiras, irmão? Eram mentiras para ele. Não surgiram em Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Não nasceram diante do Senhor. Então, onde está a nossa fonte? Precisamos reconhecer a graça. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, as coisas do Senhor nos trazem paz, nos trazem vida, não cansaço. Eu conheço muitos grupos de irmãos que no final do ano, quando está encerrando todas as atividades deles, eles olham para você e dizem assim: graças a Deus, terminou minhas programações e nós estamos de férias. Realmente, aquilo é enfado e canseira para o irmão. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? As coisas de Deus são puras, vivas, trazem paz, trazem gozo sobre os irmãos. Mas quando é só um trabalhar humano, nós não vemos a hora de pegar férias. Mas quando o Senhor nos dá encargos, irmãos, aí é um prazer, ainda que nós temos muito temor, porque aquele que pensa estar preparado para fazer algo não está. E aquele que sempre se sente despreparado, esse é quem o Senhor vai usar. Não é assim? E o que pensa estar preparado, provavelmente ele está equivocado. E aquele que está sempre humildemente diante do Senhor, dizendo: Senhor, Tu és a fonte de tudo que eu preciso. Esse realmente percebe o trabalhar de Deus, o operar da cruz nele, o fluir da vida, a liberação do Espírito, a liberação do homem interior. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso não é canseira. Você vai trabalhar muito para o seu Senhor, em paz, com muito óleo sobre a sua cabeça, com muito bálsamo sobre a sua cabeça. E outra coisa, irmãos, que nós precisamos notar é o fruto do nosso trabalho. Muitos irmãos que têm buscado fazer coisas para Deus que não vêm do Senhor, nunca vão ver o fruto do seu trabalho no Senhor. Eles trabalham e olham para trás, e onde é que estão meus feixes? Não é? Quantas pessoas você arrebatou para Cristo? Você ofereceu a Cristo, como Paulo fala em Romanos capítulo 15. Que ele era alguém que ofertava os gentios a Deus como uma oferta.
ele oferecia eles a Deus como oferta. Quantos frutos você tem para Deus? E você pode olhar para trás em Deus, não por causa de você, e perceber que essas coisas te acompanham, estarão para sempre com você, e serão bênção para a sua vida, porque serão sua glória e coroa na presença de Cristo, como Paulo fala em Tessalonicenses 3, os últimos versos. Que os irmãos eram a glória dele e a coroa dele. Os irmãos entendem, irmãos? Uma outra coisa muito prática, irmão, não fique longe, fique inserido entre os irmãos. Não se afaste da comunhão. Deus não usa pessoas isoladas. Às vezes as pessoas estão em casa, não congregam entre irmãos, e estão de joelhos dobrados dizendo assim: Senhor, eu gostaria tanto de saber qual é o meu lugar no corpo. E ele é como alguém que é um trabalhador que foi chamado pelo seu Senhor para edificar um grande prédio, e ele está de casa ligando assim para o Senhor, dizendo: tá, e o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor não vai dizer para você o que Ele quer que você faça. Ele vai dizer para você assim: vem para o edifício, vem participar, se insira numa realidade plural de corpo, e então você vai saber o que fazer. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Quantas pessoas você conhece que a vida inteira estão falando assim para Deus: eu não sei qual é o meu dom, irmão, eu não sei qual é o meu lugar, eu não sei o que devo fazer, onde devo trabalhar. Sabe por quê? Porque fogem da comunhão. Aquela irmã, nossa, aquela irmã não é melhor eu sair, né? Vou ficar na minha vida privada, particular. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Se insira numa realidade de corpo de Cristo. Esteja aberto ao Senhor. Às vezes o Senhor vai mandar você limpar os banheiros, não é? Limpe eles com alegria. Depois Ele vai mandar você fazer outra coisa, não é? Às vezes nós pensamos que trabalhar para o Senhor é só estar aqui na frente falando, irmãos. Eu lembro daquela irmã que tomava nota de todas as pregações, gravava em áudio, produzia CDs, e ela tinha esse peso diante de Deus de ir levando CDs para todos os lugares, a pregação dos irmãos. E naquela atitude dela, onde a graça fluía na vida dela, ela ganhou muitos para Cristo. Só com um CDzinho, ela ia para a reunião, pedia para o irmão gravar em algum cassete na época, e ela reproduzia e distribuía para os outros. Esse era o trabalho dela. Outros transcreviam, outros publicavam, outros corrigiam. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É como diz a irmã Jessie Pelius, ela diz que quando ela queria que o Senhor a revestisse de poder, o Senhor perguntou para ela assim: você está disposta a ser nada para que os outros cresçam? Para que você quer poder? Se você estiver disposta a ser nada para que os outros sejam edificados, então você receberá poder. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando nós realmente estamos inseridos nessa realidade plural e preocupados com o crescimento dos outros, nós receberemos capacitação da parte de Deus, graça sobre graça, receberemos mais da parte de Deus. Como é que você está lidando com isso, irmão? E um conselho para todos nós: comece pelo pouco. A Bíblia fala em 1 Coríntios 4 que o que importa para os servos de Deus é que eles sejam achados fiéis. Não é assim? Trabalhe segundo a luz que você possui, irmão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento.
Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Não é assim? Você alcançou um pouco da parte do Senhor, entregue para o Senhor e compartilhe com seus irmãos. E quando você é fiel no pouco, o Senhor vai te dando mais. Não é assim, irmãos? Não espere pelo muito, seja fiel no pouco. E uma coisa importante que tem sido perdida na igreja, tenha consciência que você será julgado. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. 1 de Pedro 4, 18. Senhor, o juízo começa pela casa de Deus. Hebreus 10, 30. O Senhor julgará o seu povo. Tenha consciência disso. De alguma forma você está edificando, irmão. Tem irmãos que dizem assim, eu não estou edificando nada. Não, de alguma forma você está edificando. Ou você está edificando com materiais apropriados, ou você está edificando madeira, feno e palha. Mas de alguma forma você está edificando. E você será julgado segundo as suas obras. Não conforme o seu destino eterno, segundo o teu destino eterno, onde você vai passar a eternidade. Isso eu espero que todos os irmãos saibam, né? Que nenhum crente perde a salvação. E nós não vamos entrar nessa briga, não é verdade, irmãos? Essa briga tem causado muita confusão. Por quê? Por um lado, se não perde a salvação, eu posso ir para o mundo e fazer o que eu quiser e não tenho responsabilidade. Por outro, não. Eu posso perder, então eu tenho que ficar garantido aqui. Se eu não ficar garantido, eu acordo no céu, aí o meu primeiro pecado eu caio para o inferno, daí meio-dia eu peço perdão, estou no céu de novo. Nós não queremos entrar nessa briga. Nós estamos falando de reino, nós estamos falando de bodas do Cordeiro, amém? De tribunal de Cristo. Não do juízo do trono branco, mas do juízo da casa de Deus. Aquele juízo quando o pai de família vinha, depois de um tempo fora, estabelecia uma plataforma na sua casa e julgava aqueles que faziam parte da família. E muitos cristãos, então, neste julgamento de Cristo, terão sua parte nas trevas exteriores. Serão os servos maus, alguns a Bíblia diz que serão cortados ao meio. Alguns receberão muitos açoites, outros poucos açoites. Nós precisamos ter consciência, irmãos, que o que nós fazemos agora vai ter um peso diante de Deus e diante do tribunal de Cristo. Amém? Você está 60, 70 anos aqui, e depois você pode passar 1000 anos fora da realidade, nas trevas exteriores. Então, 60 para 1000, eu acho que a proporção não é verdade, irmãos? A gente já vai acordar amanhã pensando que o Senhor tenha misericórdia de mim, que me ajude a viver um dia para a glória dEle, com os meus pés andando em Cristo e contribuindo com responsabilidade para os meus irmãos. Então, nós ouviremos da parte dEle, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Os irmãos entendem, irmão, como nós precisamos desta consciência que nós seremos julgados? Então, para concluir, irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos, jamais venha reunir entre os santos com suas mãos vazias. Amém, irmãos? Jamais, irmão. Você naturalmente não faz isso. Quando você vai participar de um jantar, de uma coisa em que todos os irmãos dizem que para você, nós cada um vamos levar alguma coisa, não é? Você é bem consciente naturalmente
de passar em algum lugar, tomar alguma coisa nas mãos e levar. E você não chega de mãos vazias. Mas quando nós falamos de coisas espirituais, quase sempre estamos chegando com as mãos vazias. Isso é terrível, irmãos. Porque isso mostra que o nosso peso entre aquilo que é natural e espiritual está desproporcional. Isso mostra que os nossos olhos estão sempre nas coisas que se veem e não nas coisas que não se veem. Isso mostra que os nossos olhos não estão em Cristo e nas coisas eternas. Então venha com as mãos cheias. Ocupe-se com a casa de Deus. E o Senhor vai se ocupar com as suas coisas. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te damos graças por esta noite. Sabemos que o Senhor tem nos agraciado com direção da tua parte, Senhor, naquilo que nós devemos fazer e onde nós devemos trabalhar. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a prosseguir segundo a direção da coluna de nuvem, da coluna de fogo. Não nos mover nem para a direita, nem para a esquerda, sem que o Senhor vá na frente, Senhor. Ouvir a voz da unção, que nos ensina a permanecer em Cristo. Nos livra de todo o mal, Senhor. Nos dá verdadeiramente, espiritualmente, um senso de responsabilidade com a tua casa, com todos os nossos irmãos. E que possamos em Cristo estarmos sempre juntos, edificando-nos uns aos outros em Cristo, trabalhando reciprocamente, Senhor, mutuamente, para a edificação uns dos outros. Ó Deus, nos liberta, Senhor, daquilo que nós temos visto em torno de nós. Como nós temos nos conformado com esse modelo humano, Senhor, que nos faz espectadores, não participantes. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos para que em Cristo nós possamos progredir para a edificação da igreja. Como a tua palavra diz, Senhor, seguir as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Ajuda todos nós precisamos de Ti. Não somos melhores do que ninguém, Senhor. Todos igualmente somos pobres, precisando do Teu auxílio, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.